Caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar. A ditadura militar no Brasil surgiu a partir de um golpe militar, após a queda do então presidente João Goulart. O golpe militar foi o dia que o Brasil falou não aos comunistas e então os militares passaram a mandar no nosso país. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade contribuiu com o regime militar. 500.000 pessoas, a maioria mulher, marcharam contra os comunistas e apoiaram o golpe militar. Os militares criaram os AIs. Estes substituíram a Constituição de 46. Aqueles que eram contra os militares eram caçados, perdiam o direito de exercer a função. Isso ocorreu muito com funcionários públicos. Muitas pessoas morreram por pensarem diferente dos militares. Em 1965, o primeiro presidente do regime militar, Castelo Branco, assina o AI-2. Os partidos políticos foram extintos e no lugar foram criados o Arena, que era o Partido dos Militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Costa e Silva, segundo presidente do regime militar, passeata dos 100.000. Os estudantes se reuniram em uma passeata para protestar contra os militares no poder. Esta passeata foi repreendida pelos militares armados, ocasionando a morte de um estudante. Na mesma semana, o deputado Márcio Moreira, do MDB, fez um discurso a favor das reivindicações estudantis e contra a morte do estudante. Os militares não gostaram do que Márcio Moreira disse e chegaram à conclusão que eles estavam moderados, que tinham que ser mais linha dura. AI-5, linha dura. O presidente Costa e Silva assina o AI-5 e o Brasil fica com cara de ditadura. Foram implantados com o AI-5. Pena de morte. Nesse período, muitas pessoas desapareceram, pois eram contra o regime militar. Outras eram presas no DOPS, onde eram torturadas. Algumas pessoas que foram torturadas ficaram loucas e eram mandadas para o hospital Juquiri. Tiraram o direito de habeas corpus. Estado de sítio. Suspenderam as eleições. Recesso parlamentar. Os deputados entraram de férias para não atrapalhar nas decisões dos militares. Cassações. As cassações aconteceram muito com os funcionários públicos. Quem era contra os militares perdia o direito de exercer a função. Censura. A cultura do medo. Nada dentro do país poderia ser dito ou publicado antes de passar pela supervisão dos militares. Os jornais e os programas de TV sofriam com isso. Um grupo de artistas foi considerado subversivo, pois faziam crítica aos militares. Eles foram perseguidos e perderam o direito de fazer a sua arte. Exílio. Aqueles que eram considerados subversivos perdiam o direito de permanecer no Brasil. Governo Médici. Artistas, compositores que não aceitavam e criticavam o governo militar tinham que pedir exílio, ou se fossem ricos iam para a Europa. O bolo solou. O Brasil tinha um número assustador de analfabetos e semi-alfabetismo. Além disso, a nossa educação despencou. Os índices começaram a se espalhar para o mundo. O regime militar conseguiu fazer da nossa educação uma das piores, e com isso a escola particular cresce. Geisel Ernesto. Os militares investiram em infraestrutura, abriram novas estradas. Eles pretendiam levar as indústrias para o entorno do Brasil, principalmente para Amazonas. Então, abriram buracos no meio da floresta para construir a rodovia transamazônica, que até hoje não foi concluída. Lei Falcão. Proibiu os candidatos a fazer depoimentos nos horários políticos. Os candidatos só poderiam falar a legenda e o nome do partido. Pacote de Abril. Instituía eleições indiretas para o governador e aumentava o mandato presidencial de 5 anos para 6. João Batista Figueiredo. Sofreu de todos os lados. Acabou com o bipartidarismo e criou o pluripartidarismo. Quem fazia parte do Arena e do MDB criou outros partidos, como PMDB, PTB, PSDB e PFL. Em 84, houve eleições e o presidente eleito foi Tancredo Neves. Em dezembro morre, assume a presidente ao seu vice, José Sarney. Fim da ditadura militar. Os arquivos foram enterrados, junto com aquelas pessoas que eram contra os militares e seus comandos.